Vamos realizar então a oração da noite de quarta-feira. Quero convidar todos vocês para junto orarmos, mas antes da gente realizar esta oração da quarta-feira à noite, eu quero convidar todos vocês para que venha estar conosco aqui. Dá tempo, tranquilo, você que está assistindo agora às 6 horas, 6h15. O culto hoje começa às 7 horas da noite. É um culto de leitura bíblica, vamos ler a Bíblia. E depois que a gente fizer a leitura bíblica, nós iremos buscar a presença de Deus assim, de uma forma carismática. Você sabe que buscar a presença de Deus no aspecto carismático é ser batizado com o Espírito Santo, receber uma renovação do Espírito Santo. Então, existe aquele Pentecostes do tempo do primeiro século, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que dá-se o nome do Pentecostes continuista, né? E aí vem esse movimento pentecostal a partir da Rua Azusa, em 1906, já se aproxima de nós, que é daí que surgem essas igrejas, essas denominações pentecostais, com suas ramificações, cada um com um jeito, o reteté, só louvor, aquela coisa de muitas glórias e aleluias, como se quanto mais você grita, parece que parece que Deus é muito engraçado, mas é costumes, cada um com os seus costumes. Nós também temos o nosso momento, que vai ser hoje. Hoje nós vamos estar aqui adorando a Deus, então chega um momento que nós vamos ficar dando louvores a Ele, toda honra, toda glória, toda adoração seja dado ao Senhor, sabe? Aquela oração de Daniel que não parava de falar, sabe? Aquela oração de Davi que se alegrava em adorar, em louvar e falando palavras e cantava. É o que nós vamos fazer isso hoje para o Senhor, certo? Se envolver com as coisas de Deus em oração, em adoração, em leitura bíblica. Nós vamos abastecer o nosso entendimento, né? Nosso coração, nossa fé. Muito bem. E também eu quero, além de fazer o convite para todos vocês que podem vir hoje, não se esquecendo de sexta-feira, que é a oração de libertação. E nós estamos entregando o azeite sagrado para a unção, o óleo da unção, para você se ungir, receber a unção todos os dias quando você orar comigo. Então, isso é um estímulo para poder você orar. Como a Bíblia diz, não falte o azeite sobre a sua cabeça, né? Não falte o azeite sobre a sua cabeça. Ah, mas isso quer dizer que tem que se ungir todo dia? Não. Aí, se eu me esquecer de ungir minha cabeça, tem problema nenhum. Apenas nós estamos estimulando você a orar. Estamos estimulando você a ter compromisso com Deus. Nós estamos lhe ajudando para que você possa ter comunhão com Deus, estreitar o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero contar para vocês também uma experiência que eu tive nesta tarde. Eu comecei a falar com o IA. IA é a inteligência artificial, né? E aí eu fui fazer umas perguntas para ela, né? Eu vou até passar para vocês aqui, para a inteligência artificial. Eu fiz assim, eu estava assistindo um vídeo, que nesse vídeo falava sobre a física quântica e a física da relatividade, né? Do Albert Einstein. E aí eu fiz pergunta, vamos lá.
o que você pode me falar da física quântica? A física quântica é o ramo da física que estuda o comportamento da matéria e da energia em escala atômica e subatômica. E é um campo fascinante, mas bem complexo. Aí eu perguntei qual a diferença entre a física quântica e a física da relatividade. Aí ele responde, a inteligência artificial: a física quântica e a relatividade são duas ferramentas diferentes, cada uma útil para situações específicas. A quântica é ótima para o mundo minúsculo das partículas, enquanto que a relatividade, a física da relatividade, explica o universo gigante e a gravidade. Eu falei, de onde vem essa conclusão? Eu perguntei, de onde vem essa conclusão? Essa conclusão vem de muitos experimentos e observações ao longo de décadas. Os cientistas perceberam que as leis da física que funcionam bem para os objetos grandes, tipo planetas e estrelas, não funcionam da mesma forma no mundo minúsculo das partículas atômicas. Foi tipo descobrir que o universo tem regras diferentes dependendo do tamanho das coisas que a gente está olhando. Aí eu perguntei, e quais são as regras do universo? Como ele citou em regra, né? Falou regra. As regras do universo são um conjunto de leis que descrevem o comportamento de tudo o que existe, desde as menores partículas até as maiores galáxias. Essas regras são divididas em duas categorias principais: as leis físicas clássicas e as leis da física moderna. As leis físicas clássicas são aquelas que descrevem comportamento de objetos grandes e lentos, enquanto que as leis físicas modernas descrevem o comportamento de objetos pequenos e rápidos. Aí eu falei assim, quais são esses objetos pequenos e rápidos? Esses objetos pequenos e rápidos são partículas que formam tudo o que existe, como os átomos e as partículas ainda menores que os formam. Elas são tão pequenas que as leis da física clássica não conseguem explicar como elas se comportam. E aí que entra a lei física, a quântica, a lei quântica. Essa é uma pergunta difícil. Quando eu falei assim, e quantas leis do universo são? Aí ele responde, é uma pergunta difícil, não existe um número exato de leis do universo. Os cientistas estão sempre descobrindo coisas novas e aprimorando o nosso entendimento. Mas basicamente podemos dizer que existem dois grandes conjuntos de leis: as da física clássica, que explicam o mundo como o mundo que vemos no dia a dia, e as da física moderna, que entram em cena quando as coisas ficam muito pequenas e muito rápidas. Aí eu falei assim, entendi. Eu falei assim, é como se fosse um universo macro, que vê de uma forma ampla, e o universo micro. Eu falei, é como se de longe a gente vê a floresta, mas de perto a gente vê a árvore. Aí ele, exatamente isso aí. A física clássica funciona super bem para explicar como as coisas grandes se movem, tipo carros, planetas e até bolas de futebol. Mas quando a gente vai
Para o mundo das coisas minúsculas, tipo átomos e partículas, as regras mudam completamente. E é aí que a física quântica entra em jogo. Aí eu perguntei, e a física da relatividade? Aí, a física relativa ou relatividade é o tipo como um ímã da física, é tipo uma irmã da física, certo? Eu perguntei, e a física da relatividade? A física relativa ou relatividade é tipo uma irmã da física quântica. Ela também muda as regras do jogo, mas de um jeito diferente. A relatividade lida com as coisas muito rápidas ou muito massivas, tipo buracos negros e a luz. Ela nos ensina que o tempo e o espaço não são tão fixos como a gente pensa, e que a gravidade é bem mais estranha do que parece. Relatividade é fascinante. Ela basicamente diz o tempo e o espaço que são absolutos, mas sim relativos ao movimento do observador. E a gravidade não é uma força, mas sim a curva do espaço-tempo causado pela massa. É uma ideia bem complexa. Aí eu falei, me dê um exemplo. Eu sei que de repente isso aí deve estar cansando já você, né? Aí que tá, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Calma. Aí eu falei, me dê um exemplo. Eu falei, um exemplo clássico é o paradoxo dos gêmeos. Imagine dois gêmeos. Um fica na Terra e o outro viaja numa nave espacial em alta velocidade. Quando o gêmeo astronauta volta, ele está mais jovem que o irmão que ficou na Terra. Isso acontece porque o tempo passa mais devagar para quem viaja em alta velocidade. Segundo a relatividade, é meio contraintuitivo, né? Contraintuitivo, né? Eu digo sim. Eu perguntei, você tem outro exemplo? Ele diz, claro. Pense em um GPS. Os satélites que orbitam a Terra se movem muito rápido e um campo gravitacional diferente do nosso. A relatividade nos diz que o tempo passa um pouquinho mais devagar para eles. Se não corrigirmos essa diferença, o GPS ficaria impreciso rapidinho. É uma prova de que a relatividade faz diferença no nosso dia a dia. Aí você diz assim, tá bom, pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso para você, pessoal, de que se estudar o tempo, o universo, já é uma complexidade muito grande, imagina estudar Deus. Então, não tem como estudar Deus. Com Deus não se estuda. Com Deus se vive. Sabe, não tem como você estudar Deus. Com Deus se obedece. A gente vê aí uma discussão, um debate teológico. A gente vê os calvinistas debatendo com os arminianistas. Sabe, aquela confusão, aquela briga. Vai passar um barulhento aqui, desses carros barulhentos, né? Então, a gente vê essas brigas teológicas, de debates dos arminianos, dos tribulacionistas, dos pré-tribulacionistas, e nós não vamos assim chegar a nenhuma conclusão de quem é Deus, que tamanho é Deus, como que Deus surgiu,
Porque Deus não surgiu, Deus não existe. Por que Deus não surgiu e Deus não existe? Porque Deus, Ele é. Ele era, Ele é e sempre será. Ele é a eternidade. Ele é eterno. É o Todo-Poderoso. Então ainda dá para estudar o universo. Você vai ver aqui, como nós vimos aqui, a gente vê esse Albert Einstein, quando traz o estudo da física, da relatividade, você vê já você já vê o Newton que estudou sobre a quântica, e aí você vê eles estudando sobre a física, sabe? E eles só se aproximam desses pesquisas, desses estudos do universo, só se aproximam. Agora, viver Jesus, viver Deus é diferente. E é por esta razão que eu trouxe para você, porque de repente são palavras que você nem ouviu ainda sobre a física quântica, a física da relatividade, a física clássica, a física moderna, e de repente mas eu não entendo dessas coisas, pastor. Pois é, há uma profundidade de conhecimento, e quanto mais você estuda, mais você entende que você não sabe nada. Eu só estou querendo mostrar isso. Às vezes a pessoa, ela não sabe nada e que acha que sabe tudo, só porque sabe somar 2 mais 2 é 4, e já se julga melhor e já se acha melhor. Quando a pessoa estuda com profundidade, ela tira a conclusão que ela não é nada e que ela não sabe nada diante de todo esse universo. E quando se trata de estudar Deus, de falar de Deus, aí que fica complexo. Eu quis passar para vocês essa experiência, e se vocês quiserem se aprofundar aí na física, então vão lá na física estudar. Enquanto isso, eu quero unir a minha fé com a sua fé. Eu quero falar com Deus agora. Vamos orar, abençoar essa noite de quarta-feira, tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha abençoar, meu Deus, essa noite de quarta-feira, a vida dessa pessoa, Pai, que está aqui conosco, que abriu esse link e está orando conosco. Senhor, eu peço a sua bênção agora sobre estas pessoas, em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse: se a gente pedir crendo, a gente recebe. E eu estou te pedindo crendo, e de todo o meu coração, que o Senhor venha abençoar essa noite de quarta-feira na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, meus netos, na vida, meu Deus, do marido dessa mulher, da esposa desse homem, na vida da família dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esta casa, este lar, que haja paz, amor, união, saúde, prosperidade, felicidade. Senhor, em nome de Jesus, visite os que estão doentes, enfermos. Meu Deus, visite agora essa pessoa que está sofrendo, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que está triste, muito triste, recebeu notícias tristes. Meu Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão agora sobre estas pessoas e ajude, Pai, esse povo. Eu te clamo, eu te suplico com toda a minha alma, porque eu sei que se a gente pede em oração e pede crendo, a gente recebe. O Senhor falou isso. O Senhor disse: se pedirdes crendo, recebereis. Meu Pai, tome nas tuas mãos nossa vida. Entregue agora o seu problema. Você que está sofrendo com um problema na família, um problema no casamento, com algum tipo de problema que você está vivendo, entregue na mão de Deus, confia nele, em o nome de Jesus. Não desanime, não desista, mas lute com essa fé que você tem em Deus, independente de sua religião. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui nesse momento, falando contigo, nesta live. Que esta live dá para essas pessoas que estão assistindo agora, ou essas que estão assistindo em outro momento, Senhor, que venha ser, meu Deus, para tirar dúvidas, para levar essa pessoa a estudar, para levar essa pessoa a estudar e entender de que quanto mais ela estuda, mais ela vai ver de que ela não sabe nada. Senhor, por isso que a gente precisa de Ti, por isso que eu preciso do Senhor, Pai.
em o nome de Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós. Abençoe essas pessoas, Pai, que estão vindo agora para participar conosco no culto da leitura da Bíblia, do estudo bíblico aqui, Senhor, na rua José Benedito 375, aqui no bairro Santa Eufigênia. Traz essa pessoa, Senhor, para que ela venha receber, meu Deus, mais ainda de Ti, da Tua presença, ter experiência contigo, em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, eu creio que você está abençoado, você orou comigo. Mande esse link para que outras pessoas venham se inscrever no canal, e através desse canal as pessoas venham se aproximar de Deus, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Então, nesta sexta-feira, venha pegar o azeite sagrado, o óleo da unção. Eu aguardo você nesta sexta-feira às 7 horas da noite, rua José Benedito 375, do lado aqui do restaurante Paraquí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.